No ponto de ônibus, paguei a passagem de uma mulher idosa que havia esquecido a bolsa. Ela se aproximou do meu ouvido e disse: "Quando sua nora sair, não encoste no portão do quintal." Achei estranho, mas guardei o aviso. No dia seguinte, ao chegar perto do portão, fiquei pálida ao ver que meu nome é Eulália Duarte, tenho 68 anos, e até pouco tempo eu acreditava que a vida, nessa idade, enfim se ajeitava como um cobertor velho, nem bonito, nem perfeito, mas já conhecido o suficiente para não assustar ninguém. Eu acordava cedo, tomava meu café preto com 2 gotas de adoçante, olhava o quintal sempre varrido e pensava que dali para frente eu só queria paz. Depois de perder meu marido 10 anos atrás, aprendi a conviver com a solidão como quem aceita um vizinho barulhento. Não porque gosta, mas porque não tem outra escolha. Eu morava nos fundos da casa do meu filho mais velho, Gustavo, e da minha nora, Patrícia. Eles tinham me convidado para morar ali depois que minha saúde começou a dar sinais de cansaço. O que era para ser acolhimento virou dependência emocional. E aos poucos, eu percebi que, na verdade, eu não era hóspede, nem mãe ajudada. Eu era incômodo, mas eu me calei, sempre me calei. O silêncio, para mim, era forma de sobrevivência. Naquela manhã, tudo começou tão comum que jamais imaginei que eu estava prestes a ser arrancada da minha própria rotina pela raiz. Deixei a louça enxuta no escorredor, passei a mão no avental gasto e saí para pegar o ônibus como fazia às quartas-feiras, para ir à consulta com minha cardiologista. O ponto ficava 3 quarteirões acima. Uma caminhada que eu fazia devagar, observando as janelas alheias, as árvores cheias de passarinhos e os fios elétricos que pareciam tecer caminhos invisíveis sobre nossas cabeças. Quando cheguei ao ponto, havia apenas uma mulher sentada. Parecia ter quase a minha idade, mas carregava uma expressão cansada, como quem viveu mais anos do que a vida permitiu. Seus cabelos estavam presos num coque frouxo e suas mãos tremiam levemente. Ela procurava algo dentro da sacola com a ansiedade de quem sabe que esqueceu alguma coisa. O ônibus encostou com aquele suspiro quente de máquina cansada. A mulher se levantou, colocou a mão no peito e murmurou algo como "Meu Deus", antes de revirar a sacola inteira. Eu vi quando ela percebeu a ausência. A bolsa não estava ali. A expressão dela se fechou de um jeito que me lembrou meus próprios apertos, e antes que ela dissesse qualquer coisa, eu falei: "Pode subir, eu pago sua passagem." Ela me encarou como se não estivesse acostumada com gentilezas. Agradeceu com um fio de voz e subimos. O cobrador nem reparou muito. Apenas fez um gesto automático enquanto eu entregava as moedas. Mas o que aconteceu depois? Meu Deus! O que aconteceu depois foi o primeiro sinal de que aquele dia jamais seria comum. A mulher se inclinou devagar. Tão devagar que eu pensei que ela ia me pedir outra coisa. Talvez uma explicação, talvez uma conversa. Mas ela aproximou a boca do meu ouvido, como quem tem medo do mundo escutar, e sussurrou: "Quando sua nora sair, não encoste no portão do quintal." Meu corpo inteiro se enrijeceu. Eu não tinha dito nada sobre minha nora. Nada sobre morar nos fundos, nada sobre portão, nada sobre quintal. O ônibus seguiu, indiferente ao meu espanto. A mulher se recostou no banco e olhou pela janela com a serenidade de quem tinha acabado de falar sobre o clima e não sobre aquilo. Eu tentei puxar conversa, tentei perguntar quem ela era, como sabia da minha vida, mas ela apenas dizia: "Deixa isso quieto, minha filha. Só escuta." Eu senti meu peito arder. Uma sensação de presságio, como quando o vento vira de repente e você sabe que a tempestade vem antes de ouvir o trovão. Quando descemos, ela seguiu para o outro lado da rua sem olhar para trás. Caminhou devagar, como se a vida fosse leve, como se ela não tivesse plantado um medo dentro de mim. O resto do dia ficou preso naquela frase: "Não encoste no portão do quintal." Não era o tipo de aviso que a gente simplesmente ignora. Minha nora, Patrícia, sempre fora fria comigo, cordial apenas quando convinha. Eu já tinha percebido mudanças estranhas havia meses. Conversas no telefone cochichadas, olhares que evitavam os meus, portas trancadas mais cedo que o normal. Mas nunca imaginei que aquilo pudesse ser algo maior, algo perigoso. O sol estava se pondo quando eu voltei para casa. Gustavo estava trabalhando, como sempre, e Patrícia se arrumava para sair,
vestindo um perfume doce demais para ser casual. Ela mal me cumprimentou. Apenas disse: "Feche o portão quando eu voltar. Feche o portão." Minha respiração falhou por um segundo. A frase da mulher ecoou de novo, cortante. "Quando sua nora sair, não encoste no portão do quintal." Eu a observei sair pela porta da frente, apressada, como se estivesse atrasada para algo mais importante que a própria vida doméstica. O som do salto dela batendo no piso ainda ecoava quando finalmente me aproximei da janela, que dava para o quintal. O portão, meu Deus, o portão estava diferente. E ainda nem era o pior. O portão sempre foi apenas um portão. Ferro comum, tinta verde descascando, rangido típico de quintal antigo. Eu o abria todos os dias para regar minhas plantas, para levar o lixo, para estender minhas roupas. Ele fazia parte da minha rotina como o meu café da manhã, ou minhas dores no joelho. Mas naquela noite, havia algo nele que eu nunca tinha visto antes. A luz amarelada do poste da rua caía sobre o metal, criando sombras tortas que pareciam se mover conforme o vento passava. Eu aproximei o rosto da janela, apertando os olhos, tentando entender por que meu coração batia tão rápido. Não era nada visível, não era nada gritante. Era como se o portão tivesse mudado de intenção, como se ele estivesse esperando. Eu respirei fundo e recuei. A frase da mulher me atravessou como faca fria. Não encoste no portão do quintal. Aquilo não era superstição, não era conselho aleatório, era aviso. E eu, Eulália Duarte, sempre respeitei avisos. A vida ensina a gente que algumas frases são para ouvir com a alma, mesmo quando a razão quer rir. Fui para a cozinha, tentando continuar minha noite como se nada tivesse acontecido. Preparei meu mingau, coloquei açúcar demais como sempre, mas mal consegui comer. Minha mão tremia na colher e eu sentia uma presença pesada no ar. Uma sensação que não vinha do portão em si, mas de algo ao redor dele, como se tivesse sido tocado por alguém com intenções que eu não entendia. Caminhei devagar até a porta que dava para o quintal e coloquei a orelha contra a madeira. Nada, nenhum ruído, nem vento, nem cachorro. Silêncio absoluto. Um silêncio que parecia querer me dizer alguma coisa. A essa altura, eu já me perguntava se aquela mulher do ônibus era mesmo apenas uma desconhecida, porque o jeito como ela falou não parecia coincidência, parecia urgência, parecia destino. Mas eu ainda não sabia o quanto tudo estava conectado. A noite passou arrastada, longa, inquieta. Eu dormi mal, acordei várias vezes, sempre com a impressão de que havia alguém parado do lado de fora, do outro lado do portão. Um vulto, um homem, uma sombra. Algo que não queria que eu chegasse perto. Quando o dia amanheceu, minha primeira atitude foi olhar para o quintal antes mesmo de escovar os dentes. O portão continuava lá, imóvel, verde, descascado, mas algo dentro de mim insistia que ele tinha sido mexido. Não havia marcas evidentes, mas eu sentia. Os velhos sabem quando algo está errado sem precisar de prova. E então, minha nora apareceu. Ela desceu as escadas com expressão irritada, como se o dia já tivesse começado ruim para ela. Nem me olhou. Pegou as chaves da mesa sem dizer bom dia. "Vai ao mercado?" perguntei, fingindo naturalidade. Ela se virou só para dizer, seca: "Tem coisas que não te interessam, dona Eulália." E saiu. A porta bateu forte atrás dela. O som ecoou pela casa como um sinal, e eu sabia que era agora. Minha respiração travou. Caminhei devagar até o quintal, com passos tão cautelosos que ouvi meus joelhos estalarem. O sol batia no chão de cimento, criando manchas de luz e sombra. Cheguei perto o bastante para sentir o cheiro do metal do portão. E então vi um fio finíssimo, quase invisível, esticado discretamente entre a lateral do portão e o tijolo da parede. Meu sangue gelou. Eu me aproximei mais. Não toquei, só observei. Era uma linha transparente, parecida com aquelas de pesca, mas firme demais, presa com um nó tão preciso que parecia a obra de quem sabia exatamente o que estava fazendo. Segui o fio com os olhos. Ele descia, quase imperceptível, até um pequeno cilindro preto escondido atrás de um vaso de plantas. Um dispositivo. Não era doméstico, não era comum, não era algo que deveria estar ali. Meu corpo ficou rígido. Cada célula minha sabia que aquilo não era brincadeira.
Se eu tivesse tocado o portão, meu Deus! Eu não sei quanto tempo fiquei ali, parada, olhando aquela armadilha silenciosa. Meu coração batia como se quisesse fugir do meu peito. Eu estava pálida, tremendo, vivendo algo que jamais pensei enfrentar aos 68 anos. A mulher do ônibus sabia. Ela sabia. E aquilo mudava tudo. Eu recuei, devagar, evitando qualquer movimento brusco. Fechei a porta da cozinha sem fazer barulho. Sentei à mesa. Apoiei as mãos, suadas, no tampo de madeira. Olhei para a parede branca como se buscasse respostas ali. O que estava acontecendo dentro da casa do meu próprio filho? O que minha nora tinha a ver com aquilo? Quem colocou aquele dispositivo no portão? E por que aquela mulher do ônibus sabia tanto da minha vida e do meu perigo? Eu precisava entender, mas antes eu precisava sobreviver. E o pior ainda estava por vir. Porque naquele mesmo dia, quando Gustavo chegou do trabalho, ele disse uma frase que fez meu coração parar. Mãe, a Patrícia quer conversar com a senhora hoje à noite, sozinhas. Eu sorri por fora. Mas por dentro, eu soube que seria a noite mais longa da minha vida. Aquela frase do meu filho ficou ecoando na minha mente como sino quebrado. A Patrícia quer conversar com a senhora hoje à noite, sozinhas. Por quê? Para quê? E por que sozinhas? Meu corpo inteiro ficou alerta. Eu já não via minha nora como a mulher indiferente que sempre me tratou com frieza educada. Agora, depois do que encontrei no portão, eu a via como parte de algo maior, algo escondido, algo perigoso. E o pior, eu não sabia se meu filho sabia de alguma coisa. E se sabia, de que lado ele estava. Passei o resto da tarde tentando respirar sem demonstrar minha aflição. Cada passo que eu dava pela casa parecia mais alto que o normal, como se o chão denunciasse meu medo. Não podia agir como se soubesse de nada, ou colocaria minha vida ainda mais em risco. Patrícia voltou já quase à noite. Ouvi o carro estacionar e meu corpo inteiro travou. A porta abriu. Escutei seus passos firmes entrando na sala. Ela sempre fez tudo fazendo barulho. Era o tipo de pessoa que gostava que o mundo percebesse sua presença. Quando ela entrou na cozinha, onde eu fingia arrumar a gaveta de toalhinhas, ergui o rosto devagar. Boa noite, disse ela sem emoção. Retribuí. Eu sabia que qualquer palavra, qualquer expressão, qualquer ruído poderia entregar meu pavor. Patrícia se serviu de água, tomou um gole demorado, depois me encarou com os olhos semicerrados. A gente conversa depois, lá no quintal, tá? Meu coração disparou. No quintal. No mesmo quintal onde estava o dispositivo preso ao portão. Por que ela queria me levar justamente para lá? Claro, respondi com a voz mais mansa que consegui reunir, tentando não deixar meu lábio tremer. Ela saiu da cozinha sem dizer mais nada, deixando um rastro de perfume doce demais, forte demais. Perfume que sempre me deu dor de cabeça, mas naquele momento me dava náusea de medo. Fui para o meu quarto, sentei na cama. Segurei minhas próprias mãos para que não tremessem. O que ela queria me dizer? Que tipo de conversa precisava ser escondida do meu próprio filho? Passei meia hora imaginando cenários, todos ruins, todos perigosos. Quando ouvi Gustavo subir para o banho, entendi que o momento chegaria logo. Assim que ele se recolhesse, ela viria até mim. E veio. Abri a porta ao ouvir a batida seca. Patrícia estava ali, braços cruzados, postura rígida, como se fosse me comunicar uma sentença. Vamos lá fora, quero te mostrar uma coisa. Minha respiração ficou curta. O quintal. O portão. Eu desci as escadas ao lado dela como quem caminha para a beira de um penhasco. Cada degrau era um aviso, cada sombra, uma ameaça. O quintal estava escuro, iluminado apenas pela luz da cozinha que escapava pela porta semiaberta. O vento passava leve, mexendo nas folhas das minhas plantas, como se tentasse me alertar também. Patrícia parou perto do portão. Meu sangue gelou. Ela virou o rosto para mim, séria, hostil, controlada. Queria te pedir um favor, dona Eulália. Favor. Aquela palavra saiu da boca dela, carregada de algo que não era pedido, mas ordem. Eu fiquei parada onde estava, a alguns passos de distância, sem tocar nada, sem me aproximar. Ela continuou. Se a senhora puder evitar mexer no portão esses dias, eu agradeço. Ele está frouxo, pode machucar. Senti o chão desaparecer sob meus pés.
Ela sabia. Ela estava inventando uma desculpa e estava testando se eu conhecia a verdade. Eu precisava parecer ignorante, sem suspeitas, sem medos. Claro, Patrícia, não mexerei em nada. Ela me observou por alguns segundos longos demais. Ela nunca me olhou tanto. Parecia analisar minhas microexpressões como se procurasse um traço de mentira. E então, ela sorriu. Mas não era um sorriso, era uma ameaça disfarçada. Boa noite, disse ela, virando as costas. Assim que ela entrou, me apoiei na parede, quase sem ar. Aquilo não era coincidência, não era invenção da minha cabeça, não era paranoia da idade. Patrícia estava envolvida. O portão estava armado, e alguém queria que eu tocasse nele. Voltei para o quarto com passos miúdos, fechando a porta devagar. Encostei a testa no armário. Minhas pernas tremiam. A sensação era de estar vivendo dentro de uma caixa de vidro prestes a estourar. E eu no meio, frágil, vulnerável, invisível para o meu próprio filho. Adormeci tarde demais, exausta, com medo, imaginando se aquela mulher do ônibus apareceria de novo. Quem era ela? Como sabia da minha vida? Como sabia que minha nora? E por que me salvou? No dia seguinte, acordei com a sensação de que algo dentro de mim tinha mudado. A inocência envelhecida que sempre carreguei se quebrou naquela noite. Eu sabia que precisava investigar, entender, descobrir antes que fosse tarde demais. E então, na manhã seguinte, eu recebi meu segundo aviso. Não veio de uma mulher no ônibus. Não veio de um estranho. Veio de dentro da minha própria casa. Acordei antes do sol. Não por hábito, mas porque a inquietação me puxou da cama como mão invisível. A casa estava silenciosa demais, como se segurasse a respiração. O ar tinha cheiro de poeira parada, de segredo guardado, de espera. Eu me levantei devagar, como quem teme fazer barulho. Passei as mãos pelo rosto, sentindo minhas rugas, como se fossem trilhas de memória. Cada uma contava uma história, mas nenhuma tão estranha quanto a que eu estava vivendo agora. Fui até a cozinha preparar meu café. Eu sempre senti conforto naquele cheiro, mas naquele dia o aroma me pareceu distante, quase deslocado do mundo. Enquanto a água fervia, notei algo na mesa. Um papel dobrado, simples, branco, sem identificação. Coloquei o fôlego no lugar antes de tocar nele. Desdobrei com cuidado. A frase escrita à mão dizia apenas: "Não confie nela." Meu sangue gelou. As letras eram tortas, como se escritas às pressas, e não havia nome. Só uma mensagem, a mais direta que eu poderia receber. Meu coração batia forte demais. Olhei pela janela instintivamente. O portão continuava lá, silencioso, armadilhado, vivo. Mas eu não conseguia parar de pensar. Quem deixou aquele papel? Foi Gustavo? Improvável. Ele não tinha motivo. Foi a mulher do ônibus? Como teria entrado? Ou alguém mais estava tentando me avisar? Eu toquei o papel como se ele fosse quente. Uma parte de mim queria jogar fora, fingir que aquilo não existia. A outra parte, a parte que sobrevivera a muitas noites difíceis da minha vida, sabia que algo terrível estava por vir. Eu guardei o bilhete dentro do meu sutiã. Era o lugar mais seguro que eu tinha. A rotina da manhã seguiu diferente. Patrícia saiu cedo demais, maquiada demais, perfumada demais. Nem olhou para mim. Gustavo, por outro lado, parecia distraído, preocupado, como se tivesse dormido mal. "Mãe, a senhora está bem?" ele perguntou enquanto fechava a mochila. Tive vontade de abraçá-lo, de dizer tudo. Mas não podia. Não sem provas, não sem saber de que lado ele estava. "Estou, meu filho, só cansada." Ele me beijou a testa e saiu. A porta se fechou. E eu fiquei sozinha na casa. Foi nesse momento que decidi. Eu precisava vasculhar. Precisava descobrir por que Patrícia estava armando algo no meu quintal. Precisava entender o que ela escondia. Eu poderia ter deixado para lá. Poderia ter rezado, esperado, pedido proteção divina e continuado calada como fiz durante tantos anos da minha vida. Mas algo dentro de mim se partiu na noite anterior. Talvez fosse medo. Talvez fosse amor próprio. Talvez fosse a certeza de que ninguém viria me salvar se eu continuasse esperando. Eu comecei na sala, nada fora do lugar. Depois na cozinha, gavetas limpas, armário organizado, tudo normal.
Mas quando subi as escadas e entrei discretamente no quarto deles, algo me chamou a atenção. Um cheiro, não de perfume, de químico, algo forte, sutil, quase imperceptível, mas presente. Abri o guarda-roupa. Nada. Até que notei uma caixa preta, pequena, escondida sob as roupas dobradas de Patrícia. Meu coração bateu no pescoço. Eu não deveria abrir, mas precisava. Levantei a tampa. Dentro havia fios, ferramentas pequenas, mini componentes elétricos e um frasco com rótulo raspado. O cheiro veio dali, e não era cheiro bom. Eu recuei um passo. Minha mente se encheu de imagens ruins, substâncias, armadilhas, gente que faz coisas escondidas, gente que machuca. E então ouvi um barulho, um estalo. Meu coração quase saiu pela boca. Alguém estava entrando em casa. Fechei a caixa às pressas. Coloquei exatamente como estava. Passei a mão no cabelo para disfarçar meu pânico e desci as escadas devagar, rezando para que meu rosto não me entregasse. Chegando ao pé da escada, vi quem era. O vizinho do lado, seu Romeu. Ele estava parado à porta, pálido, segurando algo com cuidado. Uma expressão triste, cansada, séria. Dona Eulália. Preciso falar com a senhora. Meu estômago afundou. Ele entrou, fechou a porta e estendeu a mão. Era outro bilhete. Achei isso no chão do seu quintal, perto do portão, disse ele, baixando o olhar. Desdobrei com um tremor que não consegui controlar. A letra era a mesma do bilhete da manhã e dizia: ela não é quem você pensa. Meu mundo girou. Meu corpo ficou leve demais e pesado demais ao mesmo tempo. Romeu tocou meu ombro. A senhora não percebeu nada estranho nesses dias? Perguntou. Eu abri a boca para responder, mas não consegui. Não consegui mentir. Não consegui contar. Não consegui nada. Apenas segurei o bilhete. No quintal, o vento passou e fez a cerca bater de leve. O som ecoou pela casa inteira, como se fosse um lembrete. O perigo está perto. Muito mais do que você imagina. E antes que eu pudesse perguntar qualquer coisa, Romeu disse: a senhora não está segura aqui. Eu travei. Como assim? Ele respirou fundo. Me olhou com olhos que carregavam pena. Dona Eulália, acho que alguém está tentando se livrar da senhora. O chão sumiu. O ar sumiu. A voz sumiu. Fiquei ali, parada, segurando 2 bilhetes que mudariam minha vida inteira. Se você gosta das nossas histórias e quer nos ajudar a continuar compartilhando relatos tão intensos como este, inscreva-se no canal. Isso faz toda a diferença. Eu fiquei olhando para Romeu como quem encara um espelho rachado. A imagem não faz sentido, mas você sabe que é real. A frase dele, alguém está tentando se livrar da senhora, atravessou meu peito com um peso que não consigo medir. Aos 68 anos, depois de enterrar marido, criar filhos, sobreviver a perdas que só Deus sabe, eu jamais imaginei que viveria um medo tão silencioso dentro da casa que deveria me proteger. Devolvi o olhar para os bilhetes na minha mão. As letras tortas, rápidas, urgentes. A mesma pessoa havia escrito os 2. A mesma pessoa que sabia do portão, da minha nora, de algo que eu ainda não alcançava entender. Eu me sentei à mesa como quem precisa firmar o mundo sob os pés. Romeu puxou uma cadeira sem cerimônia e se sentou também. Ele não era íntimo meu, mas sempre foi educado, prestativo, o tipo de vizinho que cumprimenta todo dia, mas raramente se envolve demais. O fato de ele estar ali, com aquela expressão de aviso, já dizia muito. Explique, pedi, tentando manter minha voz estável. Romeu respirou fundo, apoiou os cotovelos sobre a mesa e entrelaçou os dedos. Parecia cansado. Não era um cansaço de corpo, mas de alma. Dona Eulália, a senhora não deve confiar na Patrícia. Tem algo errado com ela faz tempo. Meu coração começou a bater mais forte, como se me preparasse para algo que eu não queria ouvir. O que o senhor sabe? Perguntei. Ele olhou para a porta, para as janelas, para as paredes, como se tudo pudesse escutar. Só depois respondeu, num sussurro grosso. Vi gente vindo aqui à noite, gente que não é da família. Vi sua nora se encontrando com um homem no carro, dentro da garagem, quando seu filho estava trabalhando. E vi ela mexendo no portão no dia anterior. Meu corpo gelou. Ele tinha visto tudo, e nunca disse nada. Por quê? Perguntei com a voz quebrada. Eu não sabia se devia me meter, respondeu ele, passando a mão no rosto. Mas ontem à noite,
Acho que ela me viu te olhando pela janela. E hoje cedo encontrei o bilhete no seu quintal. Alguém está tentando te avisar. Alguém que sabe demais. Senti um arrepio percorrer minhas costas. Alguém dentro da minha vida. Alguém dentro do meu quintal. Alguém que me observava sem que eu percebesse. Foi então que me dei conta de algo perturbador. Os bilhetes podiam ser de qualquer pessoa, menos da mulher do ônibus. Ela nunca esteve no quintal, nunca veio até minha casa, e mesmo assim, ela sabia de tudo antes de mim. Aquela sensação de que eu estava vivendo algo muito maior do que conseguia compreender cresceu dentro de mim como raiz de árvore antiga. Romeu continuou. A senhora reparou que ela evita que a senhora fique sozinha com seu próprio filho? Reparei, respondi, lembrando das inúmeras vezes em que Patrícia interrompeu conversas, controlou horários, decisões, até meus remédios. Ele suspirou. E agora isso do portão? Isso não é brincadeira. Aquilo era uma armadilha. Quem mexe com esse tipo de coisa não tem boa intenção. Ele não precisou dizer mais nada. Eu já sabia. O silêncio tomou conta da cozinha de novo. A luz da manhã entrava fraca pela janela, e eu olhei para meus braços, magros, frágeis, e pensei em quantas vezes confiei demais, me calei demais, aceitei demais. Eu não queria viver com medo, mas o medo já estava dentro de mim, e ele tinha o rosto da minha nora. Romeu se levantou. Vou ficar atento. Qualquer coisa eu bato aqui. Agradeci com a voz baixa. Quando ele saiu, a casa ficou cheia de um vazio que não era solidão. Era o prenúncio de algo que se aproximava devagar. Eu precisava de respostas, e não podia esperar mais. Subi as escadas e entrei no quarto da Patrícia de novo, desta vez com a determinação de quem não tinha mais nada a perder. Procurei em bolsas, gavetas, caixas e finalmente encontrei algo escondido no fundo de uma pasta de documentos. Uma folha impressa, um nome, um valor e uma assinatura falsificada. Meu nome. Uma apólice. Seguro de vida. Senti minhas pernas fraquejarem. A beneficiária era ela, Patrícia. Meu coração bateu tão alto que parecia que eu o ouvia pela casa inteira. O portão armado, os bilhetes anônimos, a mulher do ônibus, as visitas noturnas, a conversa marcada para a noite anterior, a frieza dela, o perfume exagerado, a caixa com peças eletrônicas. Tudo se unia como peças de um quebra-cabeça macabro. Minha nora não estava apenas tentando me afastar, ela estava tentando me eliminar, e naquele instante senti que meus olhos se abriram de um jeito cruel, definitivo. Eu precisava agir, eu precisava sobreviver. Mas antes, eu precisava descobrir quem estava me ajudando, quem sabia demais, quem estava arriscando a própria segurança para me avisar. Porque bilhetes não caem do céu, e velhas desconhecidas não murmuram profecias por acaso. E quando voltei ao quintal, para olhar novamente para o portão, ainda sem encostar, percebi algo que não estava ali no dia anterior. Alguém tinha mexido na armadilha. Alguém tinha tentado ajustá-la. Ou pior, alguém tinha tentado rearmá-la. Eu não estava imaginando. Eu não estava sozinha nessa história. E o perigo estava mais perto do que eu podia admitir. A primeira coisa que senti foi um arrepio, como se alguém tivesse passado os dedos gelados na minha nuca. A linha transparente que ontem parecia quase invisível, agora estava mais tensa, mais firme, mais preparada. Alguém mexeu nela. Alguém que sabia exatamente o que estava fazendo. E alguém que queria ter certeza de que, se eu tocasse o portão, não teria segunda chance. Eu me aproximei devagar, observando cada detalhe sem tocar em nada. A pequena peça cilíndrica escondida atrás do vaso agora tinha um brilho diferente na superfície, como se tivesse sido manuseada recentemente. E a ponta do fio, antes presa de forma discreta, agora tinha mais um nó novo. Isso significava apenas duas coisas. Ou Patrícia voltar ali sozinha, ou alguém amando dela tinha estado no quintal. Eu respirei fundo. O ar parecia pesado demais para entrar nos meus pulmões. Voltei para dentro da casa trancando a porta. Não que uma porta simples fosse impedir quem quer que estivesse planejando algo contra mim, mas servia para me dar a sensação mínima de controle. Sentei na mesa da cozinha e espalhei tudo diante de mim. O bilhete encontrado de manhã, o bilhete trazido por Romeu, a pasta com a apólice e meus próprios pensamentos, que pareciam voar em círculos como pássaros trancados. Eu precisava entender. Eu precisava juntar as peças.
Mas quanto mais eu pensava, mais as peças se multiplicavam. Por que alguém estava tentando me ajudar? Quem estava deixando bilhetes? Quem era a mulher do ônibus? E como ela sabia da minha vida ao ponto de citar minha nora, com precisão assustadora? Eu me levantei e comecei a caminhar pela cozinha. Minha cabeça latejava. A sensação não era apenas de perigo, era de urgência. A cada minuto que eu demorasse para agir, eu poderia estar me aproximando do próprio fim. Quando olhei novamente pela janela, vi Romeu do lado de fora, encostado na cerca que separava nossos quintais. Ele parecia hesitar em bater na porta, mas quando percebeu que eu o encarava, fez um gesto chamando minha atenção. Fui até a porta e abri uma fresta. Dona Eulália, desculpe incomodar, mas a senhora notou que alguém entrou no seu quintal na madrugada? Meu coração quase saiu pela boca. Como assim? Perguntei, tentando manter a voz neutra. Ouvi barulhos, passos leves. Não parecia o Gustavo, e também não parecia sua nora. Parecia menor, mais cuidadoso. Eu engoli seco. Menor, cuidadoso. Como alguém que tenta não ser visto. Ele continuou. E vi uma sombra perto do seu portão. Juro que vi. Fiquei com medo de gritar e ser algo grave, mas depois, quando fui olhar melhor, a sombra já tinha sumido. Eu não sabia se ficava mais apavorada ou agradecida por ter finalmente uma confirmação de que não estava imaginando tudo. Obrigada, Romeu. O senhor tem sido um anjo. Ele sorriu de forma triste. Não sou anjo, não. Só não quero ver uma injustiça acontecer bem debaixo do meu nariz. Quando ele se afastou, fechei a porta devagar. Minha mente trabalhava rápido demais. A sombra pequena. A mulher do ônibus, os bilhetes, a armadilha rearmada. A sensação que eu tinha era que alguém estava lutando comigo, não contra mim. Alguém que observava tudo de perto. Alguém que queria me ajudar, mas que morria de medo de ser descoberto. Eu passei o resto da manhã trancada em casa, com medo de cada ruído. O relógio parecia andar devagar demais. E então, perto do fim da tarde, quando o sol começou a baixar e a casa ganhou aquele silêncio melancólico, ouvi um som. Um leve bater na porta dos fundos. 3 batidas rápidas, como código. Eu congelei. Ninguém batia naquela porta, nunca, nem meu próprio filho. Me aproximei com cuidado, esfreguei as mãos para secar o suor, apoiei o ouvido na madeira. Silêncio absoluto. Criei coragem e perguntei: quem está aí? A resposta veio baixa, assustada. Quase infantil. Abre só um pouco, não vou entrar. Minha espinha gelou. Era uma voz feminina. Mas não era Patrícia. Não era ninguém que eu conhecia. Com o coração batendo mais forte que um tambor, destravei a porta e abri apenas 2 dedos de espaço. E lá estava ela, a mulher do ônibus. Seu rosto parecia ainda mais envelhecido à luz fraca do final da tarde. Havia marcas profundas ao redor dos olhos, e suas mãos tremiam como se ela estivesse carregando um segredo pesado demais para seu corpo frágil suportar. Ela me olhou com urgência, como se estivesse lutando contra o tempo. Eu disse para você não encostar no portão. Meu corpo inteiro afundou. Por quê? Sussurrei. Ela respirou fundo e respondeu, com um olhar que misturava culpa e medo. Porque eu sei o que ela está fazendo. Quem? Perguntei, embora já soubesse a resposta. Sua nora. O mundo pareceu encolher ao meu redor. Antes que eu pudesse perguntar qualquer outra coisa, ela completou. E não é só você que corre perigo. A porta escapou da minha mão. Minha respiração falhou. A casa ficou pequena demais para tanta verdade prestes a explodir. A mulher olhou para trás, como se temesse estar sendo seguida. Eu vim te contar tudo, mas você precisa ser forte. E naquele instante, eu soube. O que ela diria a seguir mudaria minha vida para sempre. Eu fiquei ali, parada diante da mulher, sentindo minha respiração escapar pelas frestas da boca, como se eu estivesse tentando segurar o ar do mundo inteiro, sem conseguir. Ela olhava ao redor, inquieta, como se a qualquer momento alguém pudesse aparecer e arrancar a verdade de dentro dela à força. Seus olhos, fundos e cansados, traziam uma história que eu ainda não sabia, mas que estava prestes a me engolir viva. Ela repetiu, num fio de voz: não é só você que está em perigo. Senti minhas mãos tremerem. A porta entre nós era uma barreira frágil demais para o tipo de verdade que eu sentia prestes a atravessar. Explique, murmurei. Ela respirou fundo, como se estivesse prestes a mergulhar em águas escuras.
A Patrícia não é quem você pensa que é. Ela já fez isso antes. Meu coração se fechou. O mundo inteiro pareceu diminuir ao meu redor. Ela continuou. Ela usa o mesmo método. Aproxima-se de pessoas vulneráveis, gente mais velha, gente que confia. E quando elas menos percebem, ela as coloca como garantia de algum ganho. Seguro, herança, conta conjunta, qualquer coisa que possa virar dinheiro rápido. Meu estômago afundou. A mulher se aproximou um pouco mais. Ficamos tão perto que pude sentir seu hálito quente de urgência. Antes de aparecer na sua vida, ela morava em outra cidade. Eu também morava lá, e foi lá que tudo começou. Por alguns segundos, ela parecia brigar com memórias que tentavam arrastá-la de volta para o passado. Ela trabalhava num salão de beleza perto da minha casa. Era simpática, sorridente, cheia de palavras doces, igual ela fez com você e seu filho. Mas, ao mesmo tempo, ela se aproximava de gente que vivia sozinha. Gente frágil, gente fácil de manipular. Meus olhos queimaram. A mulher continuou. Um dia, uma vizinha minha, Dona Vera, comentou que tinha conhecido uma moça muito amável que estava ajudando ela a organizar suas contas, seus papéis, seus remédios. Meu sangue gelou. Era exatamente assim que Patrícia tinha começado comigo. A moça era a Patrícia, disse ela, com a voz presa. Só que naquela época, ela usava outro sobrenome. Senti um choque correr pela minha espinha. A mulher respirou fundo antes de continuar. Dona Vera tinha uma casa boa, um dinheirinho guardado e estava ficando esquecida. Eu percebia que ela confiava demais na Patrícia. E quando eu tentei avisar, ela disse que eu estava sendo ciumenta, que a moça só queria ajudar. Fechei os olhos. Eu sabia exatamente o que era confiar demais. 2 semanas depois, a mulher prosseguiu. Encontraram Dona Vera caída no quintal. O portão, sim, o portão dela, tinha sido adulterado. Meu corpo inteiro travou. Ela não resistiu. Engoliu o ar com força. Meu peito parecia afundar em areia movediça. A polícia investigou, claro, disse ela, desviando os olhos, mas não tinha prova, não tinha testemunha, não tinha nada, porque o crime tinha sido feito para parecer acidente doméstico. E Patrícia? Sumiu no mesmo dia do enterro, respondeu ela, com uma expressão devastada. Sumiu. Sem despedida, sem aviso, sem deixar rastro. Eu levei a mão à boca. Não conseguia acreditar. E ao mesmo tempo tudo fazia sentido. E como você descobriu que era ela? Perguntei com voz trêmula. Porque antes de sumir, ela tentou fazer comigo o mesmo que está tentando fazer com você. Meu coração quase parou. Ela me ajudava a carregar compras, conversava comigo, vinha até minha casa com desculpas bobas. Só que eu sempre senti um peso nela. Um olhar que me avaliava, como se eu fosse uma peça de algum plano que eu não conhecia. A mulher fez uma pausa longa, dolorosa. Quando Dona Vera morreu, eu conectei as pontas. Tarde demais. Tentei contar à polícia. Ninguém acreditou. Eu senti meus olhos queimarem. A mulher tremia. Eu tremia. A porta tremia. Ela prosseguiu. Passei anos me culpando. Anos pensando que eu poderia ter impedido. E então, um dia, eu vi uma foto da Patrícia nas redes sociais do seu filho. Ela tinha mudado o visual, o nome, mas era ela, a mesma mulher. Meu estômago revirou. Eu vim até a sua cidade porque não ia deixar ela fazer de novo. Segui seus passos. Descobri onde você morava. E quando vi ela mexendo no seu portão, eu soube. Meu Deus! A mulher me encarou. E nos olhos dela havia uma mistura de medo e determinação que eu jamais esqueci. Eu não ia deixar você morrer. Minhas pernas fraquejaram. Me segurei na maçaneta. Mas tem mais, disse ela, apertando meus braços com força. E é isso que você precisa saber. Meu coração bateu tão forte que eu achei que fosse desmaiar. Ela se inclinou para mim, aproximando os lábios do meu ouvido, como fez naquele ônibus. A Patrícia não está sozinha. Ela trabalha com outra pessoa, um homem. Senti o chão desaparecer. E ele já entrou no seu quintal. Minha respiração desapareceu. Quem é ele? Consegui perguntar. Ela fechou os olhos um instante, tomada por um terror que parecia antigo demais para caber num corpo só. O mesmo homem que trabalhava com ela anos atrás, e o mesmo homem que desapareceu no dia da morte da Dona Vera. Meu sangue congelou, e agora ele voltou. A mulher segurou meus ombros. E você precisa se proteger hoje, não amanhã. Hoje. A casa ficou pequena demais, escura demais, perigosa demais. Eu queria perguntar mais, queria entender.
Queria correr, gritar, fugir, mas antes que eu fizesse qualquer movimento, ela sussurrou algo que rasgou minha alma. E você não pode confiar nem no seu filho. Senti meu coração parar por um segundo inteiro. Como assim? A mulher respirou fundo. Porque ele, sem saber, pode estar ajudando ela. E então, antes que eu pudesse reagir, um barulho atrás de mim fez meu corpo congelar. A porta da sala se abriu. E alguém estava dentro da casa. A porta da sala se abriu com um estalo seco. Meu corpo inteiro travou. A mulher diante de mim arregalou os olhos e recuou um passo, como se estivesse prestes a fugir. Eu me virei devagar, com o coração batendo tão forte que parecia ecoar dentro da casa inteira. E lá estava ele, Gustavo, meu filho. Ele estava parado, ainda com a mochila do trabalho nas costas, mas o olhar não era o de sempre. Era sério, desconfiado, quase duro. Ele olhou para mim, depois para a mulher à porta, e seus olhos se estreitaram. Mãe, o que está acontecendo aqui? Minha boca secou. Eu não sabia o que dizer, não sabia o que ele tinha ouvido, não sabia se ele já estava envolvido ou se ele estava prestes a entender a gravidade de tudo. Gustavo deu alguns passos. A madeira rangia sob seus pés. A mulher do ônibus ficou imóvel, como se cada movimento dela pudesse colocar tudo a perder. Quem é essa mulher? Ele perguntou, com a voz baixa, tensa. Eu abri a boca, mas ela foi mais rápida. Sou a vizinha. Só estava avisando sua mãe sobre uma encomenda que deixaram no portão. Eu quase desabei ali mesmo. Ela mentiu com naturalidade, com precisão, com instinto. Mas Gustavo não acreditou de imediato. Ele franziu o senho. Encomenda? A essa hora? A mulher sorriu, mas um sorriso triste, tremido. Sim, eu ia voltando para casa e vi o pacote no chão. Só achei melhor avisar. Gustavo desviou o olhar dela e fixou os olhos em mim. Mãe, você está bem? Aquela pergunta atravessou meu peito. Eu queria dizer tudo, queria gritar a verdade. Queria segurar seus braços e pedir que ele me ouvisse, que acreditasse em mim, que me protegesse. Mas a mulher à minha frente tinha acabado de sussurrar que eu não podia confiar nele, que ele poderia estar, sem saber, ajudando minha nora. E a dúvida, essa serpente silenciosa, se enrolou no meu coração. Sim, respondi. Só foi um susto. Gustavo respirou fundo. Olhou de novo para a mulher, depois voltou seu olhar para mim. Mãe, me disserem no trabalho que você não atendeu minhas ligações hoje. Eu fiquei preocupado. Eu não ouvi, meu filho. O celular ficou no quarto. Gustavo não parecia satisfeito. Ele deu mais um passo na minha direção. Por que você está tão nervosa? Eu sentia a pele arrepiar. Eu queria responder. Queria abraçá-lo. Queria acreditar que ele ainda era meu menino. Aquele que eu carreguei no colo, que eu curei febres, que eu vi crescer. Mas no fundo, eu não sabia mais quem estava do meu lado. Antes que eu respondesse, a mulher colocou a mão no batente da porta, pronta para sair. Eu já vou indo. Qualquer coisa. Ela me olhou com um olhar firme, cheio de mensagem silenciosa. Qualquer coisa, você me chama. E saiu. Fiquei gelada. O silêncio que se instalou depois que ela se foi parecia mais pesado que antes. Gustavo se aproximou. Mãe, aconteceu alguma coisa? Eu balancei a cabeça tentando manter a calma. Não, meu filho, está tudo bem. Ele franziu o senho. Não acreditou. Me conhecia bem demais. Ele tocou meu braço. Eu estremeci. Por que você treme? Eu me afastei um passo sem querer. E naquele instante, eu vi algo se quebrar nos olhos dele. Mãe, você está com medo de mim? Eu senti um nó se formar na garganta. Eu queria dizer não. Queria abraçá-lo. Queria chorar no peito dele e pedir ajuda. Mas eu não sabia mais em quem confiar. E antes que eu encontrasse alguma resposta, ouvimos a porta de entrada abrir. Era ela. Patrícia. Seu salto bateu no chão, como o passo de alguém que nunca perdeu o controle de nada. Ela entrou, viu Gustavo comigo e forçou um sorriso. Boa noite, sogrinha. Meu estômago revirou. Ela parecia calma demais, linda demais, ensaiada demais. Gustavo se virou para ela. A mãe está estranha hoje. Parece assustada. Os olhos de Patrícia vieram direto para mim, frios como lâmina. Assustada? Por que, dona Eulália? Cada sílaba era uma acusação, um desafio, um aviso. Eu senti a garganta travar. Não é nada, respondi. Patrícia sorriu, inclinando a cabeça para o lado, como quem observa um animal prestes a ser encurralado.
Que bom saber disso. Porque amanhã temos muita coisa para resolver. O ar sumiu dos meus pulmões. Amanhã. Ela dizia amanhã, como quem marca a hora de um destino. Gustavo subiu as escadas, ainda desconfiado. Quando ele desapareceu, Patrícia se aproximou de mim devagar, tão devagar que o som dos saltos parecia uma contagem regressiva. E quando parou diante de mim, sussurrou: "A senhora anda recebendo visitas inconvenientes." Meu corpo gelou. Ela sabia, ela viu. Ou alguém contou. E antes de se afastar, ela completou com um sorriso torto: "Mas não se preocupe, eu mesma vou cuidar disso." Senti a alma despencar. Ela sabia da mulher, sabia de tudo. A casa, que um dia foi lar, agora era uma armadilha fechando ao meu redor. Eu precisava agir, e depressa. Eu não consegui subir para o meu quarto. Não consegui sentar, não consegui respirar direito. O sussurro de Patrícia: "Eu mesma vou cuidar disso." Ficou martelando na minha cabeça como uma sentença. Era a voz de alguém que não precisava mais esconder que estava no controle. Ela sabia sobre a mulher. Sabia que eu estava desconfiando. Sabia que o portão tinha sido descoberto. E quando alguém como ela sabe demais, a próxima etapa é agir, antes que a vítima haja primeiro. Subi as escadas devagar, com as pernas fracas, o corrimão gelado na mão. Quando entrei no meu quarto, fechei a porta com cuidado. Mas eu sabia. Portas não protegiam contra gente que planeja no escuro. Eu me sentei na cama e ouvi os passos deles lá embaixo. Gustavo falava baixo, como se estivesse preocupado comigo. Patrícia respondia com aquela voz açucarada e falsa que ela usava quando queria manipulá-lo. Ela está ficando confusa. Está inventando coisas. Talvez precise de acompanhamento. Cada frase subia pela casa como veneno no ar. E eu percebi, com um aperto no coração, que ela já estava preparando o terreno, preparando meu filho contra mim, preparando a narrativa, preparando a queda. Passei a mão no rosto, tentando manter a calma. Eu precisava pensar. Eu precisava agir. Eu precisava sobreviver. Me levantei e fui até a janela. O quintal estava escuro, mas eu conseguia ver a silhueta do portão. A armadilha ainda estava lá. Um lembrete silencioso de que tudo poderia ter acabado ali mesmo. De forma limpa, silenciosa, conveniente. E eu só estava viva por causa de uma mulher desconhecida, que agora corria risco também. Mas então, algo chamou minha atenção. No canto do quintal, bem perto da cerca que separava a casa de Romeu da nossa, uma sombra se moveu. Uma sombra baixa, rápida, como se estivesse se escondendo. Meu coração disparou. Me aproximei mais da janela, sem fazer barulho. A sombra parou, se virou, olhou para a minha janela. Era uma pessoa, pequena, com capuz e segurando algo nas mãos. Eu recuei instintivamente, mas antes que eu pudesse me afastar completamente, a figura fez um gesto rápido com a mão. Um gesto que eu reconheci de imediato. Um papel. Outro bilhete. Senti os olhos arderem. A figura colocou o bilhete cuidadosamente entre as ripas da madeira, do lado de fora da minha janela. Depois recuou, se encostou na sombra da árvore e desapareceu. Era a mulher? Era outra pessoa? Era o homem que trabalhava com Patrícia? Ou era alguém completamente diferente? Eu precisava saber. Mas mais do que isso, eu precisava daquele bilhete. Esperei alguns minutos para garantir que ninguém estivesse por ali. Então desci as escadas devagar, rezando para que os passos de Gustavo e Patrícia não me ouvissem. A casa estava em silêncio. Eles tinham ido dormir, ou fingiam que dormiam, o que era pior. Fui para o quintal pela porta da cozinha. A noite estava fria, e o vento parecia repetir o aviso que eu já ouvira tantas vezes. Não confie em ninguém. Aproximei-me da janela externa, onde a figura havia deixado o bilhete. Meus dedos tremiam quando o puxei. Era leve, dobrado em 4. E quando abri, quase deixei cair. O homem voltou. Ele fica aqui à noite, e amanhã eles vão tentar de novo. Meu corpo inteiro se gelou. Amanhã. Eles, tentar de novo. Eu olhei ao redor, mas não havia mais ninguém no quintal. O mundo parecia estar segurando a respiração, esperando o que viria a seguir. Eu voltei para dentro, tranquei a porta, subi as escadas quase correndo. Sentei no chão do meu quarto, encostada na cama, bilhete apertado na mão. Era mais grave do que eu imaginava. Não era só Patrícia, não era só dinheiro, não era só manipulação. Era um plano,
Um plano que envolvia outra pessoa. Um homem experiente. Um homem que sabia como fazer e desaparecer. Um homem que já tinha feito antes. E agora, ele estava dentro da minha vida. No meu quintal, à noite. Eu senti meu coração bater tão rápido que doía. E então, a porta do meu quarto abriu de repente. Eu quase gritei. Mas era Gustavo. Ele entrou devagar, com o rosto cansado, confuso, e sentou ao meu lado na cama. Mãe, eu preciso saber o que está acontecendo. Eu sinto que você está com medo, e eu quero te ajudar. Eu quis abraçar meu filho, quis acreditar nele, quis entregar todas as verdades, todo o terror da última semana, mas as palavras da mulher do ônibus ecoaram dentro de mim. Você não pode confiar nem no seu filho. E antes que eu respondesse, ele disse algo que fez meu sangue desaparecer. A Patrícia me contou que achou remédios seus espalhados no quintal. Remédios fortes, controlados. Meu coração parou. Eu nunca levei remédio nenhum para o quintal. Mãe, ela acha que você pode estar perdendo a noção das coisas. A armadilha estava montada, e ele estava caindo nela, ou estava ajudando ela a montá-la. Eu não sabia. E essa dúvida podia me matar. Quando Gustavo disse aquilo, que Patrícia havia encontrado meus remédios no quintal, senti como se alguém tivesse puxado o chão debaixo de mim. Meu filho falava com preocupação, mas as palavras dele tinham sido plantadas por ela. Ela estava criando uma narrativa. Ela estava pintando minha lucidez como delírio. Ela estava tirando, peça por peça, a minha credibilidade. E eu, ali sentada no chão, percebi que estava a um passo de perder tudo. Minha voz, minha autonomia, minha vida. Gustavo passou a mão no rosto, exausto. Mãe, eu quero acreditar na senhora. Mas ultimamente, você anda assustada, desconfiada, dizendo que sente presenças, que tem gente mexendo no quintal. Eu olhei nos olhos dele. Olhei fundo. Meu filho não era mau, não era cúmplice, mas era manipulável. E Patrícia sabia exatamente como manipular. Gustavo, eu disse, enfim, com a voz firme apesar do medo. Você acredita que eu sou capaz de inventar coisas assim? Ele hesitou. Essa hesitação me cortou mais do que qualquer palavra. Mãe, eu não sei. Aquela frase entrou em mim como lâmina. Se ele não sabia me defender, então ele não sabia me proteger. E se ele não sabia me proteger, então eu estava sozinha. Respirei fundo, tentando manter a calma. Filho, você confia na Patrícia mais do que em mim? Ele fechou os olhos. O silêncio respondeu por ele. Meu coração se partiu em silêncio. E não pela primeira vez na vida. Gustavo se levantou devagar. Eu só quero entender o que está acontecendo. Mas assim, desse jeito, parece que a senhora está vendo coisas. Ele disse isso e saiu. Fechou a porta com cuidado, como se eu fosse frágil demais para qualquer barulho. Quando fiquei sozinha de novo, minhas lágrimas finalmente caíram, silenciosas, como se escorressem de uma fonte que eu segurava há dias. Eu estava sendo empurrada para um canto. Primeiro o portão, depois a história dos remédios. Agora, minha sanidade. Tudo encaixado, tudo planejado, tudo pensado para me neutralizar sem deixar rastros. Mas naquele chão frio do quarto, algo dentro de mim despertou. Eu lembrei de quem eu fui um dia, da mulher que segurou a mão do marido enquanto ele partia, da mãe que defendeu seus filhos quando eram pequenos, da mulher que atravessou tragédias e ainda assim permaneceu de pé. Eu não era fraca, eu não era ingênua, e eu não ia morrer naquele portão. Levantei-me devagar. A decisão dentro de mim era tão firme quanto o chão. Eu precisava agir, e não podia esperar mais. Fui até a janela. O bilhete ainda estava na minha mão. Ele fica aqui à noite. Eles vão tentar de novo. O amanhã, que a carta mencionava, era agora. Eu escrevi 2 papéis pequenos. Um deles eu escondi debaixo do colchão, caso algo acontecesse comigo. O outro coloquei dentro da minha roupa, junto ao corpo. Desci as escadas no escuro. A casa dormia, ou fingia dormir. Mas enquanto passava pela cozinha, ouvi algo. Um estalo suave. Um clique metálico. O som vinha do quintal. Meu coração disparou. Aproximei-me da janela e vi uma silhueta, alta, magricela, movendo-se perto do portão. Ele, o homem, o cúmplice de Patrícia, o mesmo que a mulher do ônibus disse que havia desaparecido anos atrás. Me encostei à parede, rezando para que ele não olhasse para a janela. Ele estava com uma lanterna pequena, ajustando algo na trava do portão.
A armadilha, reforçando, aperfeiçoando. Então ele se virou. E mesmo na escuridão, eu reconheci algo no jeito de andar, no ombro curvado, no rosto magro, no olhar vago. E minha alma congelou. Eu o conhecia. Não pelo nome, não por história, mas eu já tinha visto aquele homem antes, muitos anos atrás, quando ainda era casada, quando ainda trabalhava numa lojinha no centro. Aquele homem um dia pedira ajuda para mim. Eu lhe dera comida, eu lhe dera palavras, e ele nunca me esqueceu. Mas agora, ele estava ali para me matar. O universo às vezes tem ironias que doem como faca. Ele levantou a cabeça, olhando em direção à casa. Eu me afastei rápido antes que seus olhos encontrassem os meus. Meu corpo tremia, meu peito queimava, mas a decisão já estava tomada. Eu não ia esperar morrer. Eu ia lutar. Voltei para o andar de cima. Entrei no quarto. Fechei a porta com cuidado. Me aproximei do criado mudo e puxei a gaveta onde guardava a única coisa que poderia me ajudar naquela noite. Um celular velho, escondido ali havia anos. Gasto. Quase sem bateria. Com um chip que ninguém sabia que eu tinha. Acendi. A tela demorou. Pensei que não fosse funcionar. Mas funcionou. E quando a luz fraca apareceu, escrevi apenas uma frase. Preciso de ajuda. Venham agora. Urgente. Enviei para o único número que eu confiava no mundo, além do meu próprio. E então, ouvi uma porta bater lá embaixo. Passos. Sussurros. 2 vultos cruzando a sala. O amanhã tinha chegado mais cedo. Os passos lá embaixo pareciam mais pesados que o próprio silêncio. A madeira rangia, o ar prendia a respiração, e eu sentia, com aquela certeza instintiva que só as mulheres envelhecidas pela vida carregam, que a casa estava diferente, como se não fosse mais minha, como se alguém tivesse apagado a luz da minha presença ali e acendido outra, estranha, perigosa. A porta do meu quarto continuava fechada, mas o perigo já tinha entrado. Eu respirava devagar para não escutar meu próprio medo. O celular velho estava quente na minha mão, depois de enviar o pedido de socorro. Eu não sabia se a mensagem tinha sido entregue, se alguém a receberia a tempo, se aquele último fôlego digital seria suficiente. O que eu sabia era que eu não estava pronta para morrer naquela noite. Não no quintal, não no portão, não pelas mãos da mulher que meu filho amava, ou achava que amava. Ouvi Patrícia falar algo baixo, arrastado, com aquela doçura falsa que sempre me causou náusea. Hoje, Gustavo, você dorme cedo, tá bom? A gente precisa descansar. Era uma ordem mascarada de carinho. Era ela cuidando para que não houvesse testemunhas. Era ela fechando a casa como se fechasse uma armadilha de caça. Gustavo resmungou, sem energia para discutir. Ele estava esgotado, dividido entre a esposa e a mãe. E sem imaginar que uma delas queria me ver morta. A voz do homem ecoou logo depois, baixa, seca, metálica. Vamos fazer isso rápido. Meu corpo inteiro arrepiou. Não era mais suspeita. Era confirmação. Eles iam agir naquela noite. Me afastei da porta e fui até a janela. Lá fora, o quintal estava tomado por sombras esticadas, movidas pelo vento. O portão parecia me olhar. Parecia chamar meu nome como convite de morte. Segurei o bilhete dentro da roupa. A mensagem latejava contra meu peito. Eles vão tentar de novo. E então, como se o destino estivesse me escutando, ouvi um som suave vindo do lado de fora. Uma batida baixa, quase um bichinho roçando na madeira. Mas eu reconheci. Era ela. A mulher do ônibus. A minha guardiã improvável. Fui até a janela devagar, muito devagar. Levantei a cortina só o suficiente para ver. Ela estava ali, semi-oculta atrás da árvore do quintal do Romeu, olhando para a casa como se pudesse enxergar o perigo pelas paredes. Seus olhos encontraram os meus e ela fez um gesto rápido. Espere. Eu senti o ar retornar ao meu corpo. Ela não tinha fugido. Ela não tinha desistido. Ela estava de vigília. Por mim. Um estrondo fez meu coração quase parar. A porta do meu quarto. Uma batida forte, uma só. Como se testassem se eu estava acordada. Eu segurei a maçaneta por impulso. Senti o metal gelado. Senti minha vida inteira passando pelos dedos. Patrícia falou com aquela voz doce demais para situações normais. Dona Eulália, posso entrar? Meu corpo se enrijeceu. Meu suor gelou. Responder não seria inútil. Ficar calada seria pior. Eu precisava pensar. Rápido, lúcido, frio.
Estou dormindo, Patrícia, respondi com a voz mais firme que consegui imitar de sono. Falo com vocês amanhã. Silêncio, longo, pesado, duro, até que ouvi um som quase inaudível, o clique de alguém descendo a maçaneta por fora, testando, sentindo a resistência da porta, sentindo minha resistência. Ela tentou abrir, tentou invadir, e então sussurrou: amanhã não haverá conversa. Meus joelhos fraquejaram. O som dos passos se afastando pelo corredor parecia uma contagem regressiva. Voltei para a janela, desesperada por um plano. A mulher do ônibus continuava lá, imóvel, os olhos atentos. Eu gesticulei, tremendo, sem palavras. Ela levantou algo na mão, um celular, piscou a tela para mim, mostrou que estava discando. Mas antes que eu entendesse para quem ela ligava, ouvi outra voz, vinda do lado de dentro da casa. Ela está acordada. Não era Patrícia, era o homem. Eu prendi a respiração. Então a gente resolve agora, ele disse. Meu corpo inteiro congelou. Eu precisava sair daquele quarto. Eu precisava agir. Eu precisava descer. Eu precisava encontrar a mulher antes que eles chegassem até mim. Mas a porta já não estava sozinha. Eu ouvi. Eu juro que ouvi. O metal sendo trabalhado. Uma ferramenta. Uma chave. Eles estavam abrindo. Eles estavam vindo. Meu coração bateu tão forte que doeu. E foi então que aconteceu. Um estrondo enorme veio do lado de fora, tão forte que fez a janela vibrar. A mulher do ônibus derrubou algo no chão, correu na direção da porta lateral da casa e gritou, pela primeira vez desde que a conheci: Eulália, agora! Abre! Abre e corre! Eu entendi tudo. Ela tinha chamado ajuda. Ela não estava sozinha. E aquela explosão era o aviso. O confronto estava começando. E eu tinha poucos segundos para decidir se morreria ali ou se viveria para contar a verdade. O grito da mulher do ônibus ainda ecoava quando puxei a maçaneta com toda a força que minhas mãos envelhecidas podiam reunir. Eu não pensei, não tive tempo. As batidas do lado de fora, agora mais violentas, urgentes, ferozes, me empurravam para a única direção possível: a vida. Abri a porta e corri pelo corredor estreito, sentindo o chão tremer sob meus pés. Atrás de mim, ouvi a voz do homem. Ela fugiu, e a de Patrícia, afiada como faca. Então pega, agora. A casa inteira virou um campo de caça, e eu era a presa. Desci as escadas sem olhar para trás. Quase caí, tropecei no tapete, bati o ombro na parede, mas não parei. O som de passos rápidos vinha logo atrás, como se o perigo respirasse na minha nuca. Quando alcancei a porta lateral que dava para o quintal, ela se abriu. E a mulher do ônibus me puxou pelos braços, firme como alguém que reencontra a própria coragem depois de muitos anos escondida. Rápido, Eulália! Vem comigo! Corri atrás dela, atravessando o quintal escuro. O vento gelado cortava meu rosto, mas a adrenalina queimava mais que o vento. Ouvi a porta da cozinha se abrir atrás de nós. Volta aqui! A voz de Patrícia me fez tropeçar no próprio pavor. A mulher me segurou pelas costas, me firmou e apontou para a lateral da casa. Por ali, não para o portão, eles contam com isso. Nós duas corremos pela grama úmida, passando por trás do pé de limão e escorregando perto do tanque velho. O frescor da noite misturava medo e urgência, mas ao longe, pela primeira vez, ouvi algo que me devolveu esperança. Sirene, não alta, não perto, mas vindo para mim. Eles estão quase aqui, a mulher disse ofegante. Eu liguei antes de te chamar. Eles vêm, Eulália. Segura firme. Fomos até a cerca que separava o quintal do Romeu. Ela puxou uma tábua solta, tábua que eu nunca tinha notado, e criou uma abertura estreita o bastante para nós duas. Passa! Entrei me arrastando, sentindo as farpas arranharem minhas roupas. Quando a mulher veio atrás de mim, ouvimos outro som atrás. O homem estava no quintal, Patrícia também. E pela voz dela, eu entendi que o plano já estava em ruínas. Ela não pode fugir! O Romeu apareceu na porta dos fundos, assustado com o movimento. Quando me viu, correu na minha direção. Dona Eulália? O que está acontecendo? Mas antes que eu pudesse responder, um estampido ecoou. Não era tiro, era algo sendo derrubado com força. Patrícia gritava para o cúmplice. Pega ela! Pega ela!
A mulher do ônibus saiu por último da abertura da cerca, e assim que passou, Romeu empurrou a tábua de volta, bloqueando a passagem. Do outro lado, socos atingiram a madeira. Era o homem. A pressão dele fazia a cerca tremer. Romeu engoliu seco. Meu Deus! Quem é esse? O que está acontecendo? A mulher respondeu, firme. Criminoso! E vindo atrás da pessoa errada. E então, a sirene que antes parecia distante, explodiu no portão da frente da casa. Luzes vermelhas e azuis rasgaram a rua. A noite inteira pareceu acordar. Patrícia gritou. O homem tentou quebrar a cerca pela lateral, mas já era tarde. A polícia entrou pela garagem, pela frente, pelo quintal. Em segundos a casa, que antes tinha sido meu terror, virou palco da verdade. Foram minutos longos, intermináveis, gritados, confusos. Ouvi ordens, passos, correria, a madeira cedendo. Ouvi o homem ser arrastado, ouvi Patrícia negar, espernear, tentar inventar versões, mas o que eu mais ouvi foi meu nome. Meu nome sendo chamado por pessoas que, enfim, estavam ali para me proteger, e não para me usar. A mulher do ônibus ficou ao meu lado, firme, sem recuar. Quando a ambulância chegou para checar minha pressão, ela tocou meu braço. Eu não ia deixar acontecer de novo, ela disse. E seus olhos, cansados, sofridos, mas corajosos, finalmente descansaram. Romeu segurou minha mão o tempo todo. Gustavo chorava, perdido, implorando perdão pela cegueira. Eu tremia, mas estava viva, porque alguém me enxergou quando eu duvidei de mim mesma. Patrícia foi presa naquela noite. O homem também. Descobriram mensagens, gravações, transações, documentos alterados. Tudo o que a mulher do ônibus já sabia, mas que nunca tinha conseguido provar sozinha anos antes. Meu filho chorou nos meus braços. Disse que nunca iria se perdoar. Eu o abracei. Porque amar também é perdoar quem foi enganado. E porque o peso da culpa não cura ninguém, só destrói. A mulher do ônibus, que se chamava Helena, recebeu finalmente o reconhecimento que nunca tivera. Sua denúncia foi registrada. Seu passado foi ouvido. Sua coragem, enfim, acreditada. E eu voltei a morar sozinha. Num cantinho simples, quieto, mas cheio de luz. Plantei roseiras. Adotei um cachorro velho e manco, tão teimoso quanto eu. E aprendi que amar não é calar. Confiar não é aceitar tudo. E idade não é sinônimo de fraqueza. A vida tentou me derrubar. Mas eu renasci. Obrigada. Obrigada de verdade por ficar comigo até o final desta história. Seu tempo é precioso e saber que você o compartilhou comigo me emociona. Se você gosta desse tipo de relato e quer que mais histórias como esta continuem sendo contadas, se inscreva no canal. Isso nos ajuda a manter viva cada palavra, cada emoção, cada narrativa que transforma o coração de alguém. E lembre-se, quem tenta apagar sua luz, esquece que existe gente que nasce para acender caminhos no escuro. Até a próxima história.